Bom dia, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por mais uma manhã, podermos estar na casa do Senhor, para juntos podermos adorar a Ele. Você que está aí na live pode se juntar a nós, fechando seus olhos, intercedendo ao Rei dos Reis, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus amado, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia que podemos levantar com saúde, podemos estar na Tua igreja, podemos estar junto com os nossos irmãos, podemos estar assistindo, Senhor, essa live agora, neste momento, ó Pai, para junto nós estamos, Senhor, clamando ao Senhor da glória, nós estamos adorando ao Senhor da glória, ao Rei dos Reis.
Ó Deus, que esse dia, ó Pai, que esta manhã seja uma manhã onde nós possamos aprender de Ti, ó Pai. E que nós nos sintamos encorajados, além de aprender, de colocar tudo aquilo que foi aprendido em prática, ó Pai. Para que realmente nós possamos testemunhar da mudança que o Senhor tem feito em nossas vidas. Recebe o nosso louvor nesta manhã, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11. Apocalipse 4, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Esse é o Senhor que nós vamos adorar ao Senhor esta manhã, vamos louvar. Eu queria convidar você a colocar de pé, a você soltar sua voz para nós exaltarmos o Senhor nesse momento. Você que está aí na live, você pode aproveitar esse momento também para adorar conosco, e todos que estão assistindo ou aqui presente, esse é o momento que pode ser retirado para nós podermos adorar o Senhor com nossos bens, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Vamos aproveitar esse momento também para dizimar e ofertar ao Senhor. Vamos cantar o cântico Ele Exaltado, que seu dízimo, que sua oferta seja uma exaltação ao Senhor. Exaltado, Rei exaltado.
Deus, que teu nome seja exaltado no céu e aqui na terra nesse dia, ó Pai. Ó Deus, que teu povo reunido em toda a face da terra, em todos os cantos da terra, glorifique teu nome nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, que pessoas possam estar ouvindo, Senhor, a tua palavra nessa manhã e que o teu Espírito Santo possa estar tocando, ó Pai. Possa estar transformando e mudando, Senhor, histórias. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas entregues no teu altar nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado mesmo não merecendo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos estar cantando agora o cântico digno de glória, que tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler. E talvez alguns irmãos pensem, nossa, Wesley fala tanto da volta de Cristo, de estar com Cristo, porque a gente, a cada dia mais, a gente sente que é um peixe fora d'água aqui nesse mundo, né? Cada dia mais as restrições têm impedido o povo do Senhor de falar do amor de Deus, o povo do Senhor de expressar sua adoração a Deus. E eu anseio para aquele dia que eu vou estar com o meu mestre, aquele dia que eu vou viver com ele e que nós não vamos ver, como o pastor falou na quinta-feira, tanta gente morrendo, sofrendo, não é? A gente pergunta às vezes para Deus, por que, Senhor? Mas isso é culpa do pecado, o pecado que está em mim, que está em você, o pecado que há no mundo. E isso só vai se encerrar quando nós estivermos na glória com Ele. E Ele é digno de honra e de glória, e um dia nós vamos estar, em nome de Jesus, junto ao Senhor, esquecido daquilo que aconteceu nesse mundo, daquilo que passamos nesse mundo, para nós vivermos na eternidade com Ele, uma eternidade onde não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá fome. E é isso que eu almejo, estar ao lado do meu Senhor, estar junto ao meu Senhor, adorando ao meu Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos adorar ao Senhor. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há.
estamos aqui esta manhã, ó Pai, para te oferecer o nosso louvor. Recebe em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Recebe, Senhor. Recebe e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Tá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Graças a Pai de Jesus também. Eu quero já deixar a primeira chamada para a nossa assembleia, vai acontecer depois da palavra, para a gente fazer essa primeira chamada para a assembleia extraordinária. E, obviamente, concordo, não concordo, nós estamos seguindo a live também, bom dia a vocês. Nós estamos também contando que eles estão fazendo parte disso. Tá? E aí a segunda chamada, onde realmente a gente vai oficializar a nossa assembleia, vai acontecer então depois da palavra, ok? Depois que o Antônio ensinar aqui, a Bíblia, aí sim nós vamos fazer a segunda chamada oficialmente, tá bom? Então, ali, registra aí para 9h20, ok? A primeira chamada. Ô, Antônio. Aqui. Por favor. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estava ali atrás, eu estava orando um pouquinho, me preparando também para compartilhar a palavra com vocês, né? Graças a Deus estamos iniciando hoje outra EBD. Agradeço a oportunidade de poder estar ensinando a igreja, sendo instrumento do Senhor para a edificação da igreja. Agradeço ao pastor Paulo pela oportunidade, pelo espaço. E hoje a gente vai sair um pouquinho do livro de Romanos, né? A gente, toda EBD, tem conversado, tratado sobre esse assunto de Romanos e tem sido algo edificante. Na minha vida tem falado muito ao meu coração, afinal de contas, a exposição de Romanos é a exposição de uma carta que tem conteúdos teológicos muito importantes para a nossa fé, né? Eu coloco que ali eu aprendi muito sobre uma doutrina que é central da fé cristã, que é a doutrina da justificação somente pela fé. Hoje a gente vai tratar de um texto que muitas vezes é utilizado equivocadamente por aqueles que defendem que a salvação vem por meio das obras. Meu objetivo é apresentar para vocês o entendimento correto desse texto e enfatizar, então, que somos salvos através da fé verdadeira em Cristo Jesus. Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Tiago 2, a gente vai estar lendo do 14 ao 26. Tiago 2, do 14 ao 26. A palavra de Deus diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã
estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por esta igreja, por podermos estar abertos, ó Pai, para poder aprender contigo, Pai. Nesse momento, eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor conduzisse cada palavra, que o Senhor conduzisse esse momento de pregação e que o Senhor estivesse falando aos nossos corações, que o Senhor fale ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui na igreja ou nos acompanham pela live, que possamos aprender com a Tua palavra hoje, Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Uma verdade inquestionável, pessoal, das Escrituras, é a questão da salvação pela fé. Jesus, ele defende claramente isso. Por exemplo, em João 11, 25, Jesus diz a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, aquele que tem fé em mim, ainda que morra, viverá. Na própria história de Jesus, a gente vê um exemplo lindo e clássico da salvação pela fé, que é ali, no momento da crucificação, onde nos últimos momentos da vida de um homem condenado, ali um prisioneiro, ele declara fé em Jesus Cristo como Senhor, e Cristo, então, ali lança perdão sobre os pecados dele e dá uma promessa para aquele homem de que naquele dia mesmo ele estaria com Cristo no paraíso. Paulo, ele é enfático em também defender esta doutrina. Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz, pois sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Paulo ele é enfático em defender, por exemplo, também em Romanos 3, 28. A gente já estudou esse texto aqui na nossa EBD. Ao estar ali fazendo sua argumentação, Paulo encerra da seguinte forma em Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A justificação somente pela fé é o grande fundamento da fé cristã. Não é à toa que Lutero vai falar que é em cima dessa doutrina que a igreja se apoia, que ela fica de pé ou cai. Se a gente negar que o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, toda a cruz de Cristo perde o seu valor. A igreja nega a própria graça de Deus. E quando a gente olha, então, esse trecho de Tiago que a gente acabou de ler, à primeira vista, pode parecer que Tiago está contradizendo tudo isso. A gente vê aqui Tiago dizer, por exemplo, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé.
Muitos podem ler esse texto aqui e se surpreender e achar que aqui o irmão de Jesus estava negando a fé como o único meio para a salvação. O texto se torna ainda mais complexo porque Tiago ele usa o exemplo de Abraão para apoiar o seu discurso, assim como Paulo, lá em Romanos 4, usa também o exemplo de Abraão para sustentar que o homem é salvo pela fé. Os dois usam o mesmo exemplo. Torna difícil também quando a gente compara até o uso do grego, porque tanto Paulo como Tiago, quando vai falar de justificação, eles usam a mesma palavra no grego, que é diakosine, uma palavra que tem esse significado da justificação. Então, mesmo recorrendo aos textos originais, a gente tem uma certa dificuldade para compreender. Porém, a gente tem que ter uma coisa em mente, gente. A Bíblia, ela não pode se contradizer. O mesmo Espírito que fala por meio de Paulo é o mesmo Espírito que fala por meio de Tiago. E o nosso Deus, ele é fiel, verdadeiro, e ele não muda em relação aos seus pactos. Se o Senhor falou que somos salvos pela fé, ele não vai mudar do dia para a noite e falar que somos salvos por meio de obras. O nosso Senhor, ele é fiel à sua aliança. Portanto, hoje a gente tem que entender o que Tiago realmente queria dizer aqui. E veremos que, na verdade, Tiago, ele tinha o mesmo discurso que Paulo, que Jesus, que João, e ele defendia a salvação por meio da fé verdadeira em Cristo Jesus. O primeiro passo para entender esse texto, e na verdade qualquer texto bíblico, é a gente entender o contexto onde o autor bíblico estava. Qual que era o problema que esse autor bíblico estava buscando resolver aqui? Porque quando a gente não olha para o contexto, pode ser que a gente caia em heresia, gente, né? É igual, por exemplo, Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se a pessoa não entender o contexto da carta, não olhar onde essa afirmação está inserida, a pessoa pode achar que pode fazer tudo. Não, eu vou lá, né, vou comprar um carro parcelado que eu nem tenho condições de comprar, e aí, não, Deus está me fortalecendo, Ele vai me dar condições de pagar esses boletos todos, e a pessoa se enrola inteiro. Né? Quando, na verdade, o que fala ali? Que o crente pode suportar toda a situação, pode ter fartura, necessidade, porque ele tem o Senhor o fortalecendo. Então, quando a gente olha para o contexto, aí sim a gente consegue entender verdadeiramente o que o autor bíblico está falando. A carta de Tiago, ela foi escrita para um público judeu, os primeiros convertidos ao cristianismo. Muitos vão defender que a carta de Tiago foi talvez a primeira carta a ser escrita. Ela está aí no finalzinho da Bíblia, na disposição, mas, na verdade, ela foi provavelmente a primeira carta escrita, então é para aqueles primeiros membros da igreja. E a gente vê dois tópicos principais nessa carta. Tiago, ele fala, por exemplo, no capítulo 1, ele discorre muito sobre a ideia das provações e tribulações. A gente vê ali que, desde o início da igreja cristã, a igreja sofre, né? Sofre com perseguição física, social, e aqueles primeiros membros da igreja estavam sofrendo com isso, por isso Tiago vai tratar sobre essa questão. E um outro, segundo aspecto que Tiago trata na carta, é sobre a vida prática cristã. Não é à toa que, por exemplo, na carta de Tiago tem um texto muito conhecido que fala sobre o mal da língua, né? Como que o crente deve se comportar em relação ao falar. É na carta de Tiago que fala sobre a questão da acepção de pessoas, né? De tratar todos iguais, né? Então a gente vê que esse problema na vida prática cristã estava presente naqueles primeiros membros. E, provavelmente, a origem desse problema estava no entendimento equivocado da doutrina da justificação pela fé. É muito provável que esses primeiros crentes ali que ouviram sobre o Evangelho,
que ouviram ali sobre a salvação por meio da fé, eles desenvolveram uma implicação errada. Para eles, se você é justificado pela fé, o modo como você vive, a maneira como você age, não tem nenhum impacto na sua vida e nem diz nada sobre a sua relação com Deus. Essa heresia na teologia é conhecida como antinomianismo. É um nome feio, né? Um nome diferente. Mas essa é a heresia que prega o quê? Prega uma distorção da graça divina, onde leva a total indiferença com qualquer aspecto da lei. É a ideia da libertinagem. Já que eu sou salvo pela fé, eu falo que eu tenho fé e ajo da maneira como eu quero viver, no final serei salvo. A ideia que hoje em dia também se dá o nome de graça barata, né? A ideia é que, já que eu sou salvo pela graça, eu vivo da maneira como eu quero viver. Nesse trecho de Tiago, é defendida a ideia de que a fé salvadora, a fé que salva, a fé verdadeira, sempre vem acompanhada dos seus frutos, suas obras de obediência a Deus, apresentando a fé como a raiz, a origem da salvação, e os frutos como as evidências da salvação presente naquela pessoa. A grande questão que Tiago trata aqui é: qual é a fé que salva? Uma simples declaração de fé, eu dizer que eu tenho fé, mas não ser presente os frutos de obediência, é capaz de me salvar? A gente vê aqui que desde o início da era cristã, isso já era presente na igreja. E até hoje é, né? Infelizmente. Pessoas que dizem ser crentes, pessoas que dizem ser cristãos, mas que quando você olha para a vida da pessoa, infelizmente, você não vê evidências dessa salvação. Diante dessa situação, Tiago, então, vai falar o seguinte, em Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Olha essa pergunta importante. É isso que vai lançar base para toda a argumentação de Tiago, né? De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Nesse trecho, então, a gente vê Tiago lançando a pergunta, e ele já inicia a sua resposta em primeiro momento, comparando com o quê? Com um exemplo prático. Tiago pega um exemplo prático que todo mundo ali iria entender, para fazer uma relação com a ideia da fé. No versículo 15 e 16, ele fala o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Nesse trecho, a gente vê Tiago falando o quê? A inutilidade das palavras que não são acompanhadas de atitudes condizentes. Ele pega aí um exemplo prático do dia a dia. Agora mesmo a gente está vivendo situação de pandemia. Talvez você conheça pessoas que estão passando necessidade, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão faltando alimento sobre a sua mesa. Essa situação que Tiago está narrando ali. E aí ele fala o quê? Um outro irmão que tem condições de poder ajudar essa pessoa. Ao ver essa situação, tudo que ele faz é o quê? Dá um tapinha nas costas e fala, vai dar certo, irmão, vai ter alimento lá na sua mesa, vai lá, vai se alimentar. Gente, o que essa pessoa resolveu? Nada. De que adianta isso? Nada. O que Tiago está falando aqui é que essas palavras são completamente vazias diante da situação, que o discurso dele não é condizente com seus atos, que se realmente o discurso dele fosse de preocupação com o seu próximo, que se realmente aquele discurso fosse um discurso de alguém que quer ajudar o seu irmão, aquele discurso viria também
com auxílio. Seria fornecendo a roupa, o alimento que falta àquela pessoa. Ele faz, então, aqui uma comparação com a própria ideia da fé. No versículo 17, Tiago vai falar: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim também é a fé em Deus. Se for uma fé baseada somente em palavras, eu digo para todo mundo: eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, mas que não vem acompanhada dos frutos que demonstram que esse discurso meu, que essa fala minha é verdadeira, de nada adianta. De que adianta isso? A gente vê aqui uma total incoerência entre o discurso que é falado e a vida que é apresentada. O escritor da carta introduz mostrando, a apatia e a morbidez da fé de algumas pessoas presentes na igreja, que com seus lábios afirmam ter fé em Cristo. Eles passam aqui pela profissão de fé na frente da igreja inteira. Eles passam ali pelo diaconato, passam pelo pastor, fica 1 ano fazendo EBD aqui, vai para o batismo, batiza. Mas quando você olha para a fé, para a vida daquela pessoa no decorrer de sua caminhada cristã, infelizmente você vê que aquilo lá é uma fé vazia, uma declaração morta. Infelizmente, isso ocorria no passado, mas continua hoje. Quantos crentes, por exemplo, gente, enchiam a boca para falar: eu sou fiel a Deus, eu nunca vou abandonar o Senhor. E aí vem a pandemia, talvez a primeira provação que essa pessoa está vivendo, e essa pessoa simplesmente desaparece. Desaparece do Senhor, acaba seu compromisso com o Senhor. Pessoas que enchiam suas bocas para falar: não, eu sou família de Deus. E aí veio a pandemia, momento de dificuldade. Essa pessoa não tem condições, não tem a preocupação de ligar, mandar pelo menos uma mensagem, orar por um irmão que está enlutado, um irmão que está com algum problema de saúde. A pessoa não tem preocupação com a igreja. A pessoa dizia: eu sou família de Deus, sou corpo de Cristo. Vem a pandemia e essa pessoa não entra em contato com o pastor para saber como estão as coisas, não entra em contato com a secretaria, não pergunta sobre a igreja. Isso mesmo, Wesley. O Wesley falou aqui um fato, que é verdade, A gente vê a própria incoerência, que às vezes está tudo bem com a vida da pessoa, graças a Deus. Deus ainda em misericórdia está lá, provendo alimento sobre a mesa dela, está tudo bem com ela, está trabalhando, está ocorrendo tudo certo na vida dela, e ela, ao invés de estar sendo, então, instrumento para auxiliar os outros que estão vivendo real dificuldade, ela está reclamando porque ela quer que a igreja ligue, ela quer que a igreja faça não sei o quê, ou seja, só pensa nela, Só pensa no próprio eu. Isso é uma atitude que se espera de um cristão? Não é. Infelizmente, então, a gente vê que esse problema que Tiago estava falando aqui é um problema que ocorre até hoje. Essa situação de pessoas que declaram ter fé, que estão dentro da igreja, mas que quando você olha para os seus frutos, suas obras, você vê incoerência em seu discurso. Tiago, então, continua escrevendo contra esse tipo de atitude durante a sua argumentação. Olha o que ele diz aqui nos versículos 18 e 19. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras.
Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O irmão de Jesus aqui nesse momento parece criar um personagem, né? Ele inicia uma discussão ali na carta. Ele cria esse personagem para dar sentido ainda maior à sua argumentação. E ele inicia uma discussão entre um crente que afirma que tem, pelo seu próprio testemunho, fé e obras na sua vida, e outro que se diz crente, mas que só possui o discurso de fé em seus lábios, mas olhando para a sua vida não vê obras. E ele faz aqui a distinção, então, de dois tipos de fé. A primeira fé é essa fé vazia e morta. E Tiago ele dá um exemplo perfeito e duro para essa fé, mas perfeito, que é a fé dos demônios. É dura essa palavra, mas é o exemplo de Tiago, é o exemplo que o Espírito Santo colocou aqui. Gente, é importante a gente ter isso em mente. Os demônios, eles acreditam em Cristo. Eles sabem quem é Cristo. A gente vê na própria narrativa do Evangelho. Vai ler os Evangelhos para você ver. Quando Jesus chegava, os demônios acreditavam em Cristo. Eles sabiam que Cristo era o Filho de Deus. E eles até se colocavam de joelhos, eles tremiam diante de Jesus. Todas as vezes a gente vê isso. O gadareno tinha uma legião de demônios dentro dele. E quando Jesus aparece de frente daquele homem, aqueles demônios dobram o joelho e imploram para Jesus para permitir que eles vão aos porcos. Então, os demônios acreditam em Jesus. Eles sabem, eles têm uma coerência. Eles sabem que tem coerência a própria narrativa do Evangelho. Eles sabem que a cruz de Cristo realmente existiu, que o ministério de Cristo é real. Como eu disse, eles ainda se tremem diante de Deus. E as pessoas que têm a fé morta, assim como esses demônios, também pode até conhecer a mensagem do Evangelho. A pessoa sabe a mensagem. Se perguntar, ela sabe contar a mensagem, sabe às vezes até sacar ali os versículos, sabe dar base para a mensagem. Ela pode, na cabeça dela, até falar, olha, tem sentido essa mensagem, né? Realmente, os homens precisavam de um Salvador, Jesus veio, salvou. Até na cabeça dela, assim como os demônios, pode fazer sentido a mensagem. Mas falta um terceiro ponto que define a fé que salva, que é o quê? É confiar sua vida em Cristo. É realmente colocar as suas mãos sua vida nas mãos do Senhor. Confiar que Ele é o seu Senhor e Salvador. Cristo como orientador, como o exemplo. Essa fé morta, assim como os demônios, vão os levar à condenação eterna. Porque eles não colocam sua vida verdadeiramente nas mãos de Cristo. Falta dar esse passo da confiança plena no Senhor. Ele também, e aí Tiago vai continuar expondo sobre um outro tipo de fé. Agora ele apresenta a fé viva, a fé que salva, a fé salvadora. E essa fé está no coração daqueles que confiaram sua vida em Cristo, aqueles que conheceram a mensagem, concordam que essa mensagem é verdadeira e deram então este passo de realmente confiar, que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, que realmente têm suas vidas nas mãos do Senhor e vivem em obediência a Deus e são instrumentos de Deus aqui na terra. Agora Tiago apresenta o que é a fé verdadeira. E para falar sobre essa fé, ele apresenta então o exemplo de quem? Abraão, um judeu conhecido por todos aqueles judeus, né? A carta foi recebida pelos primeiros ali judeus convertidos ao Evangelho. Ele pega esse homem que é conhecido como o pai da fé, um grande exemplo para eles e para nós até hoje, e ele pega também o exemplo de Raabe. É interessante que Tiago ele pega aqui o exemplo de Raabe.
uma gentil, uma mulher que não era do povo judeu. Tiago aqui ele já está tratando também da ideia dos gentios que chegariam à igreja. E ele pega o exemplo de Raabe para falar que Raabe também foi salva pela fé, mas a fé dela não era vazia, também era demonstrada pelos próprios atos de Raabe. Tiago lembra à igreja que a fé dessas duas pessoas era muito mais do que palavras, sendo algo que teve evidências em seus frutos. As suas obras, as obras de Abraão, Raabe, condiziam com a fé que eles afirmavam ter, demonstravam a obediência a Deus. Para provar isso, em Tiago 2:21, é citada então a famosa passagem, uma passagem muito conhecida por todos nós, que é a passagem onde Deus desafia Abraão a sacrificar o seu próprio filho Isaque. Um momento difícil, né? Olha que prova de fé, gente. Imagina se você é desafiado a algo assim, sacrificar o seu próprio filho. Ainda mais no caso de Abraão, o único filho dele com Sara, o filho da promessa, o filho que ele tanto aguardou. E Deus desafia, então, ele a levar Isaque. Tem alguns comentaristas bíblicos, eu não vou entrar em detalhes agora, que vai defender até que nessa prova de Deus havia também uma ideia de um conflito de idolatria, né? Onde, tipo assim, Abraão tinha tido Isaque, e Deus, nesse momento, vem tratar uma possível idolatria que podia haver na relação pai e filho dele. E ali Deus desafia, então, Abraão a sacrificar o seu filho. E qual é, então, a postura de Abraão diante disso? Qual é a atitude desse homem que declarava fé em Deus? A postura dele foi colocar um monte de madeirinha em cima das costas do filho dele e subir um morro para fazer o sacrifício. Obediência. Obediência, mesmo diante de tanta dificuldade, de um desafio tão grande. É lógico, gente, que a gente sabe o final dessa história. A gente sabe que o nosso Deus não é um Deus que aceita sacrifício humano. Ele pegou, Deus interrompe, bem na hora ali onde Abraão iria sacrificar Isaque. Mas naquele momento, Abraão demonstrou que sua fé era uma fé verdadeira, uma fé de obediência a Deus. Ao levar Isaque, Abraão teve então a sua fé comprovada. O pai da fé que recebe esse nome não só por ter dado esse primeiro passo de aceitar a promessa de Deus, mas por ter uma fé ativa, acompanhada das suas obras de obediência. Por meio da sua obra, então, em Isaque, oferecendo Isaque, ficou comprovada a fé registrada lá em Gênesis 15:6. Quando Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Como Tiago disse aqui, cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aqui, no sacrifício de Isaque, é demonstrado a todos que a fé de Abraão não era uma fé vazia, mas uma fé verdadeira e operosa. Mais adiante, no versículo 25, ele vai citar o exemplo de Raabe, que também é um exemplo muito lindo que a gente tem no Antigo Testamento, que era ali uma mulher que não era do povo de Deus, que era de um povo que, pelo contrário, ali naquela posição era inimigo do povo de Deus, mas que ao encontrar com espias de Israel, pessoas que vieram espionar para uma situação de guerra, ela declara que ela teme o Senhor, ela sabe o poder do Senhor que foi demonstrado lá no Egito, mas ela não só declara isso com palavras, ela mostra que o temor dela era verdadeiro. Quando ela vai lá e esconde aqueles espias, dá um caminho de fuga, mesmo colocando a sua vida em risco, porque ela estava ali defendendo um inimigo do seu povo. Ela mostra, então, que o seu temor a Deus, a sua reverência a Deus era muito mais do que palavras, mas atitudes. É importante a gente registrar isso, gente. Todos aqueles, todos, né, não há exceção,
que nascem de novo em Cristo Jesus, automaticamente irá viver uma nova vida de boas obras. Olha o que diz lá em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, o crente que possui uma fé verdadeira vai viver uma vida que tem seus frutos os acompanhando, que tem as obras sendo realizadas em sua vida. Por isso que Tiago vai dizer o seguinte, em Tiago 2:22. Você consegue colocar para mim aí, Helder? Tiago 2:22, aí eu queria pedir até para você deixar ele. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago ali ele vai expor que a fé e a obra ela atua junto, ela anda junto. A fé do crente é essa fé que opera, uma fé atuante, uma fé que anda de mãos dadas com as obras de obediência a Deus. Por isso que a gente fala, por isso que a gente vê o autor bíblico falando e defendendo aqui que essas obras andam junto. O apóstolo João vai confirmar esse mesmo pensamento em 1 João 2:3-6. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, eu conheço a Cristo, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Conforme defendido aqui por João e Tiago, a gente vê que aqueles que conhecem, aqueles que têm uma fé verdadeira, aqueles que realmente colocaram as suas vidas nas mãos de Cristo, eles vão viver uma vida de obras de obediência, eles vão buscar andar como ele andou, eles vão obedecer os seus mandamentos, o seu prazer vai estar na lei de Deus. Ao contrário, a gente vê que aqueles que dizem ter fé somente com palavras, mas não vivem essa realidade de obediência, não passa de um mentiroso, de um farsante. E pode até ser que ele possa enganar as pessoas, pode ser que ele possa engane aqui a igreja vai lá, batiza ele, né? A igreja aceita ele como membro, mas diante de Deus, que nada está oculto, onde toda a sua vida é um livro aberto, diante desse Deus onisciente no julgamento, essa pessoa não vai ter escapatória. A fé dele vai ser revelada e Deus vai ver que é uma fé morta e vazia. O irmão de Tiago ainda destaca o seguinte, lá em Tiago 2:22, ele destaca que a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas suas obras. O escritor apresenta aqui o quê? O processo de maturidade, de crescimento da fé, que ocorre por meio das obras que o Senhor produz em nossas vidas. Durante a caminhada cristã, a gente evolui, e a gente evolui por meio dessas obras que o Senhor produz, dessas obras que o Espírito Santo nos conduz. O dia em que o Espírito Santo tocou o seu coração e você deu o seu primeiro passo de fé, foi só esse primeiro passo, né? A gente tem depois, a partir daí, uma marca no crente que é crescer dia após dia. O crente, ele não estagna, o crente, ele não para, ele não retrocede, ele sempre vive uma vida de crescimento. É essa a ideia que por meio das obras
por meio da nossa vida cotidiana, por meio dos desafios que encaramos e crescemos, por meio dos tropeços que a gente às vezes tropeça, mas nos arrependemos, nos vivemos uma nova vida. Por meio disso tudo, a nossa fé é aperfeiçoada. Por isso a Bíblia vai dizer ali em Tiago 2:24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Essa frase assustou a gente lá no início. Essa frase parecia contradizer toda a Escritura Sagrada. Mas quando a gente entende o contexto de Tiago, a gente pode então concluir que, sem contradizer toda a Escritura, Tiago aqui estava definindo o que é a fé verdadeira. A gente pode entender o seguinte dessa frase de Tiago, que Tiago disse o seguinte: concluímos que uma pessoa é justificada por uma fé verdadeira e operante, e não apenas por uma simples declaração de fé morta e vazia. Uma mensagem que se encaixa com toda a pregação do Evangelho, uma mensagem que é extremamente importante para nós hoje. Eu vou partir aqui, gente, para duas aplicações, duas conclusões, duas coisas que a gente tem que guardar muito lá no fundo do nosso coração dessa mensagem que a gente ouviu hoje do Senhor. Primeiro, a raiz da salvação, o meio pelo qual somos salvos e justificados é a fé verdadeira. Isso é algo atestado, defendido por toda a Escritura. O mérito da salvação está em Deus, que deu o seu Filho por nós, que transformou a nossa vida por meio do Espírito Santo. Isso é algo defendido na mensagem de Jesus e dos apóstolos. Romanos 3, do 20 ao 22, vai dizer o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Essa é a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo. É por meio daí que somos declarados justos diante dele. É nessa verdade que a igreja tem que se fundamentar. É nessa verdade que temos que confiar a nossa vida. É nessa verdade que confiamos. E é essa verdade que sustenta a igreja. Em segundo ponto aqui, importante a gente guardar, é que, porém, diante dessa doutrina da justificação pela fé, é importante a gente ter em mente uma coisa: a fé verdadeira é aquela que traz consigo frutos de obediência a Deus. Somos salvos, sim, pela fé em Cristo, e nossas obras comprovam esse sentimento que declaramos. Jesus diz o seguinte lá em João 15:15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Face a face com Jesus aí, olha, se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Sua vida vai ter obras de obediência a mim. O amor do Senhor ao Senhor fica comprovado em nossas obras. Por isso é importante a gente avaliar: como está a minha fé? Você que está ouvindo essa mensagem agora, como está a sua fé? Será que eu tenho agido como um mentiroso? Porque é isso que Tiago falou ali. Será que a minha fé está como a fé dos demônios? Que afirma crer em Jesus, mas as atitudes não correspondem às palavras? Há em sua vida obras de obediência a Deus, que glorifiquem o nome dele e dão evidências da sua fé? Gente, isso é extremamente importante. Precisamos, depois de ouvir esta mensagem,
olhar para o nosso coração, avaliar as nossas palavras. Será que realmente aquilo que eu tenho dito mostra evidências em minha vida? Se você identificou falhas no seu comportamento hoje, eu tenho uma boa notícia para você, né? Você está vivo e pôde ter este privilégio de ouvir essa mensagem. Esse é mais um convite do Senhor para o verdadeiro arrependimento e a um novo relacionamento com Deus. Relacionamento não só de uma pessoa que conhece a história do Evangelho, que concorda com a história do Evangelho, mas uma pessoa que confia a sua vida a Cristo. Esse pode ser o momento, você que está assistindo aí, que você dá esse passo, que o Espírito Santo fala ao seu coração. Lembre-se, somos salvos pela fé verdadeira em Cristo, e o desejo do meu coração é que realmente o Espírito Santo fale contigo neste momento. Gostaria de fazer uma oração para a gente estar encerrando este momento de palavra. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esta EBD, obrigado por este ensinamento precioso, Pai. Como é bom sabermos que somos salvos pela fé. Como é bom sabermos que o Senhor, em graça, nos deu este caminho para a salvação. Pai, aprendemos hoje aqui que temos dois tipos de fé. Temos uma fé verdadeira e viva e uma fé morta. Senhor, trabalhe o nosso coração. Que o Teu Espírito fale conosco para que a gente possa viver esta experiência, sim, da fé viva, da fé realmente transformadora, Pai. Nesse momento eu gostaria de colocar em Tuas mãos todos que estão ouvindo essa mensagem, todos que talvez irão ouvir ela futuramente, porque ela está sendo aqui gravada, Pai. Que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito, que o Espírito Santo transforme a vida delas, Pai. Que a Tua mensagem faça sentido, que possamos realmente, Pai, dia após dia, ter uma vida em Tuas mãos, seguindo o Teu modelo. Que possamos ter prazer na Tua lei, Pai. Trate o nosso coração, perdoe os nossos pecados, nos conduza ao arrependimento genuíno, Pai. Nesse momento eu sou grato a Ti por este ensinamento tão importante que o Senhor compartilhou hoje comigo e com a Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações a cada pregação nesta igreja, Pai. Somos gratos a Ti pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. É essa oração que eu faço em nome do Teu Filho amado, aquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal da live, os membros que estão assistindo a live, a gente pede que permaneça, né, online aí, porque agora a gente vai ter um momento da assembleia, vamos tratar de assuntos, né, importantes que devem ser tratados, e a gente precisa de quórum, né, a gente precisa de que os membros estejam assistindo. Então, nesse momento, a gente vai para o momento de assembleia. Ok, queridos, vai ser bem rápido, tá? Mas antes, eu queria só tecer algumas poucas palavras em relação a tudo que foi dito aqui. Não é? É uma exposição muito, muito redondinha, muito tranquila, né? O Antônio, ele sempre que prepara as mensagens dele, ele manda para mim para eu dar uma olhada. Então, eu já fui edificado antes e durante, né? E serei certamente depois. Já ia chamar ele de evangelista. O escritor dessa carta, o Tiago,
ele tenta ser o mais prático possível em relação ao que é realmente a vida cristã, né? E quando ele trata de fé aqui, eu acho que o Antônio deixou isso muito claro, não tem nada de romantismo aqui, não. Não tem nada daquela fé que eu acho que tenho, não tem nada daquela fé que eu digo que tenho. Não há nada de uma fé positiva aqui, aquele positivismo da fé que a gente muitas vezes tem no coração, mas tem aqui naquela fé que precisa ser evidenciada com a prática da nova vida cristã, simples assim, né? Por isso que ele diz dessa justificação pelas obras e não pela fé, porque o que ele está dizendo? As evidências da tua vida testificam sobre a tua fé, né? Eu acho que essa é a pegada que a gente tem que ter na vida cristã. Nós precisamos, e o mundo precisa disso, né? Ontem eu estava aqui conversando com o pessoal na aula da EBD, e a gente estava falando algumas coisas, né? E eu até estava brincando com eles, eu falei assim para eles: olha, gente, nós estamos nessa série aí de face a face com Cristo, mas estamos no mês da família e eu preciso pregar algumas coisas sobre o mês da família, e fui procurar um texto para seguir a linha do face a face com Jesus. Eu pensei assim, vou falar o seguinte, eu vou falar sobre família na ótica de Jesus. Aí quando eu comecei a vasculhar os evangelhos, aí eu vi o que Jesus disse para a mãe dele quando ele tinha 12 anos. Depois eu vi o que Jesus disse para a mãe dele na primeira festa que ele foi junto com a mãe dele. Depois eu vi o que ele disse para os discípulos a respeito da mãe dos irmãos dele. E depois eu vi o que ele ensinou para os discípulos de como deve ser a relação da família deles com eles e a fé cristã. Eu falei, não posso pregar isso, que vai todo mundo embora da igreja. É muito violento. Eu acho que o olhar de Jesus para a família não é o mesmo do nosso. E aí eu virei para eles e ainda disse assim: você sabe onde estão os seus irmãos agora, crentes, famílias, lá em Mianmar? Estão escondidos dentro de florestas e eles estão cavando buraco no chão para se esconder e ficar lá dentro. Entende a realidade da fé e das evidências? Eu acho que o mundo precisa de crentes que realmente atestem da sua fé verdadeira. Então, nos apropriemos dessa palavra tão pertinente, né, tão propícia para o nosso momento. Além do mais, isso a gente já está entrando na introdução da Assembleia, a Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo,